Joia, então. Então, queria cumprimentar a todos, dar boa noite a todos, né? O Sérgio já está empolgado aqui, já estava iniciando uma breve introdução. Então, sejam muito bem-vindos, né, e bem-vindas aqui para a nossa segunda palestra do primeiro ciclo de palestras, né, do Instituto de Psicanálise em Situ do Brasil. Então, nós estamos aí iniciando esses trabalhos e é um prazer muito grande, né, ter aqui como palestrante meu amigo, né, meu parceiro aí, Sérgio Mascoli, uma pessoa, né, extremamente experiente aí no campo da psicanálise. Então, eu vou apresentar para quem não conhece, né? Então, o Sérgio, né, ele é graduado, né, em filosofia pelo Claretiano, e também em psicologia pela Faculdade Paulistana. Ele é mestre, né, em psicologia pela Universidade de São Marcos e possui formação em psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, né? E sexologia também pela Faculdade de Medicina da USP. É membro, né, do grupo de pesquisa em filosofia aplicada do Claretiano e também é autor, né, do livro Escutas do Divã. Eu tive o prazer de escrever o prefácio para o Sérgio, com muito carinho, né? E também agora, né, atualmente, né, é docente do curso de formação em psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos, aonde ele é analista e também trabalha com supervisão clínica online. Então, Serginho, seja muito bem-vindo. Gostaria que você apresentasse o livro, né, que você organizou, né, Psicanálise Plural. O meu aqui não vai aparecer, ó, você mostra no teu aí, porque no meu aqui tá com filtro, né? Mostra esse livro aí que você organizou. Se quiser falar um pouquinho do livro antes de iniciar a tua palestra, fique à vontade. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Tá com a palavra, pode iniciar. Obrigado, Reina. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E, Reina, parabéns, né, pela instituição, né, pelo Instituto de Psicanálise in situ no Brasil, com esse ideal, com essa vontade que você tem de transmitir a psicanálise, né? Então, da minha parte, fico muito feliz, né, que a psicanálise ganha áreas aí no Sul também, a partir de Curitiba. Parabéns pela iniciativa e no que for necessário a gente vai estar aí junto também, vai ser muito interessante, né? E obrigado também por ter me convidado, né, para fazer parte do primeiro ciclo de palestras, né, Psicanálise na Contemporaneidade, nada mais contemporâneo do que falar de bebês também, né? Então, obrigado, viu, Reina? Você é muito querido, não é à toa que você foi o prefacista do primeiro livro e faz parte dos autores aqui, né, do nosso livro, né? Então, esse livro aqui, pessoal, ele nasceu de uma sugestão do Luiz Bittencourt, tá? Que é o nosso editor, também autor do nosso livro, também lá do Claretiano. E no começo do ano, lá para janeiro, ele, muito simpático, carioca, gostoso de falar, falou para mim, poxa, por que não fazemos um livro colegiado, né? Você não organiza um livro. E todo desafio que eu ouço, eu acabo aceitando. Falei, bom, vou atrás disso aí. Aí conversei com o Júnior, que é meu parceirão. Aí falei, Júnior, se você topar, eu encaro essa. Aí o Júnior falou, topo, vamos junto. Aí falei, tem cor, tamo nessa. E aí o nome, gente, eu sentei na minha escrivaninha para colocar o nome. Todos os autores do nosso livro já veio na mente. O Reina foi o primeiro, inclusive, tá? No entanto, pela letra A de Alessandro, ele também faz parte, é o primeiro autor. Então, qual a ideia? Pessoal, a psicanálise ela é plural, mas ela é plural no conjunto, né? Mas ela se coliga com a questão da singularidade, ou seja, cada um de nós, cada um dos autores, os textos são muito bons, uma abordagem bem clara, você tem um material surtido. Então, a ideia de psicanálise plural foi exatamente isso. Ela é plural como se fosse um mosaico, né? Mas cada parte do mosaico tem uma singularidade próxima, né? Distante do mosaico, por isso que essa ideia da capa também, se vocês podem perceber, é uma ideia de mosaicos, né? A ideia de que você distante você vê um objeto só, mas de perto você vê a singularidade, você vê a particularidade, tá bom? Então, esse livro é um livro que foi criado de uma forma colegiada, onde cada um não teve nenhuma orientação a não ser siga o seu desejo. Acadêmico, teórico, siga o seu desejo. E o desejo ficou muito bem esclarecido e ficou um livro bacana, é um livro que quem lê vai ter bastante aproveitamento, porque é um livro que tem solidez, né? E, acima de tudo, uma coisa que um dos nossos autores, né, o Paris, falou num áudiozinho, no vídeo que ele teve no Instagram, é com amor, amorosamente. Então, esse livro a gente lê amor, conteúdo amoroso, né? E de uma forma, pensando aqui, nem Buber, é a palavra, a partir da palavra, né, da intersecção do E,
que as pessoas se coligam e fazem um projeto muito grande. Então, na verdade, esse é um livro para promover diálogos internos para você e diálogos internos entre os que puderem ler o livro. Então, está aí a disponibilidade também. O Reina já colocou no chat o link, né, de quem está colocando, quer comprar. Ele está online, por enquanto ele só é um livro digital, logo, logo ele vai estar em um modelo também físico, tá, pessoal? E a gente, então, agradece a leitura, quem for ler, e depois a gente pode abrir um papo, uma conversa lá na frente para poder conversar um pouco sobre o livro também, tá bom? Bom, agora nós vamos seguir, então, por uma questão da contemporaneidade, que é justamente a psicanálise com bebês, tá? É uma coisa que é praticada desde a época de Freud. Freud, quando ele vai tratando da questão da fase oral, da fase anal, enfim, ele está falando de uma psicanálise de bebês, né? Então, depois Ana Freud vai construindo um pouco essa ideia. Ana Freud foi uma pessoa que se voltou muito para crianças, ela teve muita clínica com criança, ela teve cuidado, crianças aos cuidados dela. Então, aí depois vem Winnicott, vem Melanie Klein. Então, a gente vai encontrando alguns autores no campo da psicanálise, olhando a vida da criança. Mais recentemente, pessoal, depois que surgiu a questão do genoma humano, que ele foi de fato caracterizado, né? Então, a gente começou a descobrir mais informações sobre o universo infantil que a gente não tinha conhecimento. Freud postulava, depois a gente vai falar aqui na aula, postulava em alguns momentos, em algumas partes da obra dele, a questão de uma questão filogenética, né? Que hoje a neuropsicanálise tem chamado isso de epigenético, né? De filogenético para epigenético, tá? Então, a ideia de que hoje já se sabe que nós temos também algumas questões do nosso DNA que trazem, então, informações das memórias mais sofridas do passado da minha família, de uma forma de etimologia, né, de alguma coisa de descendência. Então, a questão da psicanálise, pessoal, com o bebê é justamente isso. A gente tem uma questão no olhar, na observação, tá? Hoje, alguns estudos têm mostrado isso com muito mais assertividade, tá? Até porque temos vários recursos, temos câmera, temos material digital, nós temos uma série de coisas, o que Freud não teve. Lembrando que a gente tem isso em torno de 20 anos, né? Então, até François Doutor, nós não tínhamos nenhum tipo de recurso naquela filmagem antiga ou a própria descrição dos fatos, enfim, que já era também muito caro. Então, o que é psicanálise com crianças, pessoal? Com bebês, na verdade, tá? A gente está falando de bebês aqui, pessoal, estou pensando até a fase da criança começar a ter a fase de oral sádica, né? Que ela já surge dentinhos, tá? E que ela já pode morder o bico da mãe, tá? O bico do seio, o que é uma atitude dolorosa também. E nesse momento, a gente pode também perceber o quanto que essa questão sadomasoquista também pode se caracterizar nesse momento. Olha como é importante essa questão da vida do bebê. Ao momento em que ele vai caminhando da fase oral, canibal, tá, até a fase do treino do toalete, nós ainda temos um bebê, mas já um pouco mais desenvolvido. Então, eu colocaria aqui entre o nascimento e o treino do toalete, mas focando como um ponto próximo da chegada da questão de compreender a condição de estruturação do sujeito na primeira fase, é a questão da oralidade, da questão dos dentinhos, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu estou pensando em torno de um mês, de um ano, 8 meses a 12, 14 meses, tá? Então, é uma clínica teórica, tá? Clínica e teórica, que busca compreender e intervir no desenvolvimento emocional psíquico desde os primeiros meses de vida. Veja bem, é uma observação, aí a gente tem muita orientação com o pai, com a mãe também, observando aqui um foco, observando as relações iniciais entre bebê e cuidador. Lembrando que o bebê, quando nasce, ele é uma coisa inédita, tanto para o pai quanto para a mãe, ninguém o conhece. Tá? Ele não conhece os pais ainda, né? Enfim, pensando numa gestação biológica, ele não conhece o pai, não conhece a mãe, e quando ele nasce, né, o pai e a mãe também não os conhecem. Aqui, todos que tiveram filhos, né, vão poder ter essa sensação, a sensação de agora, o que eu faço? Tenho um bebê. Né? Como eu acaricio esse bebê, como eu me integro nele. Uma preocupação subjetiva, né? O que eu vou fazer com a vida desse bebê? Tá? Então, ele nos convoca a ter que
mexer em algumas coisas da gente mesmo, cada um no seu papel, pai e mãe, tá, o cuidador, e a gente também vai ter que estar dando uma cobertura de uma forma segura para esse bebê, uma vez que ele está em desenvolvimento, tá? Então, trata-se de uma abordagem precoce, essa palavra vai aparecer umas outras vezes, porque eu preciso dessa palavra na mente de vocês, pois que a repetição é importante para Freud, tá? É precoce, que reconhece que os bebês possuem, isso é importante pontuar, possuem uma vida emocional desde o nascimento, tá? A ambiguidade aqui da emoção, a gente pode nortear como prazer e desprazer, tá? Que é uma sensação de conforto, de bem-estar, eu estou aliviado, eu comi, eu mamei, eu estou quentinho, eu fiz cocô, eu fiz xixi, eu estou aliviado, tá? Mas a sensação de desespero, de agonia e de aniquilação, quando se vê, está com fome, ele está molhado, ele está com cólica, ele está com dorzinha, então ele fica literalmente desesperado, né? Porque ele, ele pode ter a subjetivação de que ele vai ser aniquilado. Então a gente não pode negligenciar essa emoção do bebê, tá? Ela vai trabalhar sempre nesse binômio entre prazer e desprazer, entre estar confortável e desconfortável, estar bem e estar mal, tá? Lembrando que ele ainda não tem o corpo totalmente coligado, então ele pode achar que se ele tem uma dorzinha de ouvido, todo o corpo dele está doendo. Na verdade, é assim até hoje, tá? Freud fala que se nós temos uma cárie no molar, tá? Todo o nosso ego está nesse molar. Então, quando estamos doentes, com algum tipo de sensação, algum tipo de desconforto, nós ficamos desfigurados em termos egóicos, tá? A gente está lá onde o nosso problema está acontecendo. Então, a gente tem que entender que o bebê ele tem uma vida intrapsíquica desde desse nascimento dele, tá bom? Pode seguir, Reina. Isso, obrigado, querido. Então, o foco está nas interações, tá, pessoal? Então, a gente vai ficar na observação e a ideia das interações. Inter, dois, três, agindo ao mesmo tempo. Então, cria-se uma atmosfera de interação. Quem é que está nessa interação? O bebê, o seu cuidador, aqui a gente não vai só chamar de pai e de mãe, tá? Porque nem sempre isso é possível, tá? Principalmente a mãe, e observando sinais não verbais, tá? Como choro, olhar, movimentos corporais, ritmos. Aqui tem um ponto importante. Os analistas que trabalham com essa abordagem de psicanálise com bebês conseguem identificar defeitos oculares em visão, conseguem identificar surdez, conseguem identificar alguns ruídos guturais que não são apropriados, tá? E tudo isso pode sugerir ao pediatra, tá? A ideia de que isso possa ser alguma condição biológica inata, tá? Uma questão de uma formação ocular, uma questão de nervo auditivo, uma questão de nervo de olhar, enfim. E aí, então, a gente acaba observando que essa pessoa, esse serzinho, precisa de uma atenção mais importante para a vida dessa questão, tá? E aí também nós temos que fazer um alerta. O psicanalista de bebês consegue identificar autismo até a partir do terceiro mês. Então, nós conseguimos, trabalhando com essa condição, né, de observar o bebê nessa questão dos movimentos corporais, dos ritmos deles, né, a ideia de se há alguma questão neurológica. A questão de pegar a palminha da mão, apertar o dedo, se você fizer coceguinha no dedo, no pezinho, ele tem algum tipo de movimento, quando você faz algum tipo de toque no corpinho dele, tem algum estímulo, então ele corresponde a estímulos também, tá? Então a gente consegue identificar se a criança está interagindo de uma forma ou não. Há uma questão biológica nossa, inata também, que o bebê, quando nasce, o bebê saudável, tá? Quando ele nasce, ele fica olhando aos olhos da mãe, tá? Assim que ele nasce, ele fica olhando nos olhos da mãe. Mesmo que ele não tenha acuidade visual ainda, quando ele nasce, ele não consegue desvincular o olhar dele dos olhares da mãe, tá? Mais tarde, um pouquinho, entra o pai também, tá? Hoje a gente pode ver crianças com 5 meses já interagindo com sons, com audição, com visão, ao pai e à mãe, tá? Pessoas estranhas não, ele só ouve o pai e a mãe. Mas aqui a gente consegue identificar se a criança faz vínculo de olhar, olho no olho, né? A gente consegue perceber que essa criança já está desenvolvendo algumas questões neurológicas, tá? Como pegar na mãozinha, a coceguinha no pé também. Então, são protocolos
que o psicanalista acaba trabalhando e acaba ajudando, tá? É óbvio que essa condição é uma condição presencial, tá? Dá para fazer psicanálise com crianças, com bebê, aliás, online, dá para fazer também, tá? Mas a gente vai precisar de um assessor que faça isso para a gente, tá? Geralmente o pai e a mãe que possam ajudar. Então, essa psicanálise de bebês, pessoal, está lá inspirada Melanie Klein, né? Logo depois do Winnicott, que fez análise com Klein e discutiu muito, e a Françoise Doutor, que a partir da década de 60, também como pediatra, conseguia fazer um trabalho bastante importante, introduzindo a criança no atendimento, tá? Crianças um pouco maiores. Então, esses três nomes são, eu diria assim, os três nomes pioneiros. Já mencionei a Ana Freud, que ela tinha muita atenção com as crianças, e pegando essa ideia do pai, né, de fase oral, anal, fálica, assim por diante, pegava a parte infantil como um todo. E aqui a gente está falando entre a fase oral e a fase anal, tá? Então, ela também foi pesquisou muito e atendeu muitas crianças. E também ela foi tutora de algumas crianças que ela acabou criando, de pequenininhas até adultos também, tá? E aí, então, essa ideia de as primeiras experiências do bebê vão formar a sua identidade, a sua personalidade. Quero fazer uma ressalva aqui. Todo bebê nasce um sobrenome, tá? Então, eu nasci primeiro Máscara, só me tornei Sérgio depois de algum tempo, lá na escola, quando começaram a me nomear, que eu fui compreender que esse nome era o meu nome próprio. Contudo, minha identidade, falar de mim, apresentar-me como pessoa, aparece depois, perto da puberdade, que eu consigo entender quem eu sou. Então, aí, consegui entender quem eu era. Então, a gente nasce um sobrenome, a gente aprende que tem um nome próprio lá na escola, quando a gente aprende a escrever nosso nome, mas a gente vai definir uma personalidade geralmente perto da puberdade, ou perto da parte genital que a gente está falando aqui. Então, é fundamental a gente ter um olhar desde o nascimento até essa fase do bebê, tá bom? Aí nós temos uma outra questão que é interessante, por isso que eu escolhi esse slide, né, essa foto, né, de uma mão jovem segurando uma mão idosa, porque esse processo é contínuo, tá, pessoal? Essa mesma mão nova, tá, que já foi a mão de um bebezinho, tá, ok? Será um dia, se sobreviver, a mão de uma adulta como essa senhora, tá? Então, o que acontece conosco aqui? Qual o objetivo? Não um dos objetivos. Intervenção precoce. Olha aqui a palavra precoce de novo. É uma intervenção da inter-relação com pai, mãe e bebê e uma intervenção. Eu vou entrar dentro, eu vou participar do processo, tá? E aí, para detectar dificuldades na constituição psíquica, aí, como já expliquei, a questão do autismo ou outras que podem estar também atreladas à questão de falhas neurológicas, ok, pessoal? Algum tipo de inflamação, de infecção, que possa ter trazido algum tipo de mudança no comportamento. Os bebês são muito frágeis. Nessa hora, então, a gente tem que estar muito próximo do pediatra também, tá? Então, a ideia de dificuldades que o bebê possa apresentar ou que o pai e a mãe possam apresentar também, tá? E ainda, de novo, falando precoce nos primeiros meses da vida do sujeito, tá? Então, qual um dos objetivos dessa intervenção? Evitar que falhas nas primeiras relações, olha, falhas nas primeiras relações afetivas se transformem em problemas emocionais futuros. Quando eu estou colocando problemas emocionais, pessoal, eu não quero abrir ponto ainda para perversão, não quero abrir ponto ainda para depressão, para ansiedade, para comportamento obsessivo compulsivo. Contudo, são essas emoções que, após a puberdade, podem estar me dizendo, me demonstrando como a constituição desse sujeito aconteceu. Então, uma pessoa bipolar, com transtorno afetivo bipolar, uma pessoa que começa a ter princípios de esquizofrenia, pessoas que têm aí princípios de ansiedade, que é muito natural nesse período da puberdade. Então, a gente pode já fazer um link, uma ligação dessa sintomatologia justamente com a fase infantil, tá? Acidentes, tá? Algum tipo de infecção, de inflamações que possam ter deixado algum problema de resíduo neurológico, lembrando que o cérebro está desenvolvendo rapidamente, tá? E qualquer desenvolvimento diante de uma patologia, de uma enfermidade, ou de baixos estímulos de pobreza nutricional, tá? De baixa nutricidade. Então, a gente pode ter problemas de ordem neurológica, tá? Que não vão aparecer exatamente como problemas neurológicos, mas que vão informar para os neurônios,
principalmente para as vias neuronais, que alguma coisa aconteceu. E aí, essa coisa acontecida, lá na frente, a gente vai chamar de memória arcaica ou traço mnemônico, tá? Então, é importante entender que quando alguém começa a entrar na puberdade e esse tipo de sentimentos, de emoções ficam muito exacerbadas, a gente pode fazer, sim, uma leitura da questão da psicanálise infantil. E aí, trago também a importância do psicanalista de criança e adolescente, tá? Então, desde criança, eu costumava trabalhar com crianças a partir de 2 anos, tá? E trabalho com adolescentes até hoje. A importância da psicanálise de crianças e a psicanálise de adolescentes, não somente de adultos, tá? Então, é importante ver isso, tá? Essa questão de que podemos evitar, né, trazer um tipo de problema, evitar alguns danos maiores, tá? E aí também, uma outra questão dessa intervenção é passar apoio à função materna-paterna. Pessoal, a maternidade, a paternidade não mexe só com a questão biológica. Nasci, tenho um filho, tenho uma filha, aquilo também nos coloca diante de nós mesmos, das figuras arcaicas de nosso pai, da nossa mãe, avô, avó. Então a gente fica diante de nós mesmos, o bebê acaba nos espelhando de alguma forma, tá bom? Então é importante a gente estar também constituído psicologicamente, tá? Para poder não passar para a criança nenhum tipo de algum tipo de falha nessa questão dos vínculos, como está colocado no primeiro item lá, tá? Então, de dar um suporte, tá? Para que possam compreender as necessidades emocionais do bebê, mas as necessidades emocionais do bebê serão supridas pelas necessidades do pai e da mãe, tá? Ou do tutor, ou do cuidador. Então, se eu tiver alguma pessoa deprimida, uma pessoa com dificuldade de interação, de rejeição ao bebê, algum tipo de situação de medo, de fantasia que acontece muito na clínica, quando eu trabalho com psicanálise perinatal, né, que depois eu vou dar só um feedback disso rapidinho. Então, a gente está aqui também trabalhando com a questão do pai e da mãe, tá? Então, é uma questão que vai envolver que a atmosfera emocional que o bebê vier será a atmosfera que o pai e a mãe conta para ele, tá? Se o pai e a mãe estão vivendo uma situação de crise, de caos, de sofrimento emocional psíquico, provavelmente esse cenário vai trazer algum tipo de insalubridade para o desenvolvimento desse bebê. Segue, Reina, por favor. Bom, de novo, acrescentando aqui, né, a questão do psicanalista, eu sei que isso vai ser redundante, depois esse slide vai ficar disponível para vocês, o Reina tem essa autorização para passar para vocês, e depois a gente vai questionando também se precisar alguma coisa, a gente vai conversando depois sobre isso, tá? O psicanalista observa e interpreta. Até aqui, nós estamos falando de observação. Tá? Agora nós vamos fazer uma questão de interpretação também. A interpretação é como o analista vai entender as funções que estão acontecendo lá, tá? Principalmente no que diz os modos de comunicação não verbal do bebê, tá? Volta a falar como ele se movimenta, como ele se espreguiça, como ele faz a careta quando ele está mamando, como ele toca no peito da mãe, como ele pega o peito da mãe, e como ele olha, se o olhar está linkado com o olhar da mãe. Tudo isso fica com a questão da comunicação não verbal, o suporte, né? As mães geralmente têm braços, né? Justamente na função da parte do colo, né? Para que o bebê tenha apoio, né? A cabecinha com a mama, tá? Então, essa posição biológica do colo do bebê faz esse movimento, tá? Pode segurar com a outra mão o bebê aqui. Então, essa região, né, do colo da mãe é um lugar biológico absolutamente necessário para que o bebê possa ter conforto. Mas tem algumas mães que pegam o bebê como se fosse um boneco, pegam o bebê aqui, não dão nenhuma sustentação própria na bundinha dele, e ele se sente como caindo, ele se sente como se ele fosse cair ao chão, ou ele não consegue mamar com devido descanso, tá? E outra, evita engasgos. Então, o homem, a mulher, o ser humano ganhou 2 braços, né, 2 antebraços, que juntos formam um suporte de holding, e ganhou justamente a aproximação dessa parte, né, em que a mãe pode ir trocando o bebê, também segurando, acariciando e falando. Então, aqui fica perto do olho, fica perto da voz e fica perto da audição. E nesse momento, todos os estímulos, aqui estamos falando de um bebê que tem visão, audição, olfato, tato, paladar, tá? E nesse momento do holding, né, da amamentação, todos os órgãos de sentido do bebê estão se caracterizando, estão sendo estimulados. E principalmente quando esses órgãos de sentido se comunicam ao cérebro, nós constituímos aqui uma coisa que nós chamamos propriocepção.
o sujeito aprende a ser. Ele aprende a ser. E ainda é rudimentar, tá? Lá na frente, a gente sabe exatamente. Se alguém, sei lá, me caiu, alguém pisou no meu pé, por exemplo, eu vou ter percepção clara, pisou no meu pé. Aqui ainda não tem essa propriocepção definida, mas os órgãos de sentido, tá? Freud fala muito dos órgãos sensíveis, os órgãos sensíveis iguais órgãos de sentido, vão comunicando ao cérebro. Tudo isso de uma forma não verbal, pessoal. Não verbal aqui ainda, tá? Por isso que é tão importante nesse momento de não verbalidade, que o bebê está com uma antena parabólica sem filtro, está absorvendo tudo, constituindo também a sua propriocepção, tá bom? Então, trabalho conjunto, né, com o pai, em conjunto com os pais, ajudando a dar sentidos às manifestações dos filhos. Ou seja, os pais não entendem. Então, nós, como já interpretamos, podemos dizer, provavelmente esse bebê está demonstrando isso, está pontuando aquilo e está tendo esse tipo de sentimento. Enfim, a gente vai tentando descrever para o pai e para a mãe o que é natural neles, mas que um auxílio técnico ajuda bastante, tá? A poder entender quais são as manifestações do seu bebê, tá? Muitas vezes, e geralmente é assim que eu trabalho, tá lá o pai, a mãe e o bebê, tá? Então, os três juntos na sessão, quando presencial isso era muito eficiente. Muitos pais não participavam, tá? Não queriam participar, ou tinham justificativa de trabalho, então sempre vinha alguém, uma babá, uma mãe, uma avó, aliás, né? Para poder auxiliar, e a gente, dessa mesma forma, não tem nenhum tipo de procedimento contrário, tá? A criança precisa ser atendida, e a gente, então, está junto para poder auxiliar no atendimento da criança, tá bom? Manda lá, Renan. Pronto. Isso, obrigado, Renato. Bom, um pouquinho da teoria, pessoal, tá? Então, isso é uma coisa que é importante ficar no mundo mental de vocês, né? Os primeiros anos de vida são considerados os de maior permeabilidade, ou seja, aonde os órgãos de sentido e o cérebro do bebê estão mais abertos para receber qualquer inscrição simbólica. Por que simbólica? Que o bebê não tem habilidade de interpretação de símbolos ainda. Tá? Vai ficar só significante. Então, o cérebro está em desenvolvimento, o córtex cerebral do bebê está em desenvolvimento pleno, tá? O córtex é aquela partezinha exterior do cérebro, né? Bem fininha, que é de um azul acinzelado muito bonito, em detrimento da massa branca. Então, essa parte que é do córtex, que é onde nós teremos nosso ego, nossa memória, os nossos principais circuitos humanos, tá? Mamíferos têm também córtex, outros animais têm córtex, mas o homem é maior e cresce mais rápido também. Então, as inscrições simbólicas são a parte básica, porque o bebê não tem capacidade de simbolização. Ele pega um símbolo e ponto. Ele pode ouvir um grito, ele pode ouvir um estalo, ele pode ter uma incidência de luz muito forte sobre os seus olhinhos, ele pode ter um som gigante, e ele vai guardar isso ipsis liter, sem filtro, tá? Então, a permeabilidade que nós estamos falando aqui, pessoal, é porque o cérebro está literalmente precisando absorver o mundo externo dele, tá? E aí os órgãos de sentido são altamente bombardeados para poder se desenvolver. No entanto, que o olho, que é um dos últimos nervos que se constitui, leva mais tempo para ter a acuidade visual. A auditiva é bate-pronto. No entanto, que é o único nervo que atravessa literalmente o cérebro, que é a questão auditiva e os olhos. Tá? Então, o nervo visual. Então, pessoal, aqui ele está aberto, absolutamente aberto, sem filtro, sem senha. Tudo que chegar, ele vai absorver. Daí porque a gente chama aqui de inscrição simbólica. Tá? E essa inscrição simbólica não pode ser negligenciada, daí a gente está podendo perceber quanto que agir com o bebê também vai criar nele a questão de fazer inscrições. E essas inscrições, em algum momento, podem ser simplesmente únicas, mas podem fazer uma rede de códigos significantes ou de significados, tá? Aqui entra também um pouco da memória arcaica que a gente vai estar colocando, tá? Então, eles estão abertos para isso, porque eles precisam formar a sua estrutura psíquica. Então, aqui vocês estão percebendo, pessoal, o quanto o cérebro do bebê, os órgãos de sentido do bebê, são absolutamente importantes naquele conteúdo de compreensão. A gente pode até dizer que o bebê precisa, em algum momento intrapsíquico, ele cria barreiras de proteção para estímulos, ele cria barreiras, porque se ele for oriundo, se
estiver disponível a todos os estímulos que ele vê, e nessa fase da vida nós temos milhões e milhões de estímulos, tá? Ele não conseguiria nem sequer subsistir. Então, ele cria, também já está provado por exames de neurologia, que ele cria pit stops, é como se ele estivesse literalmente em cominha, tá? Paralisadinho. Isso nós temos exames de imagem e de eletroencefalograma que determinam isso para a gente. A gente não sabia disso, Freud tinha isso como inferência, tá? A psicanálise com o bebê pode contribuir para o desenvolvimento de uma base. Base, pessoal, tá? Não de emoções, de uma base. A gente coloca uma base, tá? E a partir da base o sujeito vai construir o que ele precisa. Então, aqui quando a gente está colocando desenvolvimento de uma base emocional, está colocando o saudável aqui como um agregado, como um qualificador, porque pretende-se que um bebê seja estimulado, viva, cresça, para ser um ser humano saudável, né? E aí, prevenindo dificuldades, tá? Tanto do bebê e dificuldades futuras que poderão acontecer no futuro, como a própria ansiedade ou depressão, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o bebê sofre de depressão? Sofre. O bebê sofre de ansiedade? Também sofre, tá ok? Ao momento que ele está com fome, que os hormônios, a gastrina, disse para o cérebro, para o hipotálamo, ó, não tem nutriente aqui, está faltando, ele vai sentir ansiedade. O que é ansiedade? Vontade, desejo. Mas esse desejo ele é intolerante, ele é sofredor, ele machuca, ele dá a sensação de a criança vai estar se dissipando. Daí a ideia de que o bebê precisa, entre estar com fome e mamar, ele tem uma sensação de agonia. Não é à toa, porque nós adultos temos agonias em muitas fases da vida da gente. Em muitos momentos em que a gente não está conseguindo lidar com a capacidade emergente da gente, agonia, desespero, sensação de aniquilação, de autoagressão. Não sei se vocês já perceberam que a gente tem vontade de se machucar às vezes, porque nesse momento, aquelas sensações mais arcaicas do bebê podem estar vindo para o adulto. Então, de uma certa forma, eu também atendo bebês adultos, tá? Então, todos os bebês que chegam para mim, eu também tento olhar se esse bebê, lá com 20, 30 anos de idade, também não teve algum tipo de situação nessa área, tá? Então, esse tipo de sentimento pode trazer problemas de vínculos, o que Klein chama de seio bom e seio mau. Não que haja negligência, não que a mãe não deu peito, não que a mãe faltou peito, mas a criança pode ter interpretado assim. Então, por isso que a gente fala de base de desenvolvimento, tá bom? Seguindo, Reina, por favor. Legal. Gente, aqui eu vou introduzir um tema que é exclusivo da psicanálise, tá? Nenhum outro tipo de situação ou de outra padrão aceita. A psicanálise, ela foi o único modelo de tratamento, né, de qualquer problema de saúde mental até a década de 90. Certamente até 1992. A partir de 92, quando nós temos a entrada do Prozac, o rumo da saúde mental passou para cognitivo-comportamental. Mas até 92, exclusivamente, o único recurso de atendimento para alguma pessoa era a psicanálise, tá? Então, tanto os abrigamentos, os manicômios, que são coisas que a gente precisa olhar na história sobre isso, inclusive, e Foucault é um grande parceiro da gente para poder ensinar isso para a gente. Então, até 90, nós tínhamos um olhar absolutamente psicanalítico. Já podendo ter uma questão da fenomenologia, ter uma questão um pouco dessa aproximação da filosofia, contudo, primava ainda a ideia da psicoterapia focado, tanto psicólogos também, tá, pessoal, focados dentro da questão da psicanálise. Depois, a TCC acaba ganhando um destaque, justamente porque a depressão é tratável, o sujeito não precisa mais, uma vez que não tem mais os sentimentos, né, de depressão ou de ansiedade, ele pode, então, ter a ideia de aguardar, armazenar no seu mundo interno, no seu arquivo interno, seus sentimentos que nunca ficam fechados. Em algum momento eles vão sair para fora, tá? Então, esse termo que a gente vai colocar agora, ele era muito conhecido até 90. Hoje é um termo estranho. O que é depressão anaclítica, né? Que é esse termo novo aí, tá? É uma condição grave e precoce. Por que grave? Vai marcar no sujeito, vai imprimir no sujeito uma base de sentimento oscilatório desde a sua base. Vamos pensar numa base muito retinha, bem organizada, bom, no mundo ideal, né? Mas basicamente retinha. Então vai ficar mais confortável construir uma casa. Se eu tiver uma base muito
descaracterizada, fica mais difícil poder acertar o edifício que tem lá na frente. Então, ela é grave e precoce nesse sentido, e eu vou contar um exemplo para você sobre isso, tá? É ligada, tá? À ausência da mãe ou do cuidador nos primeiros meses, envolve desde o nascimento, tá? É da vida. Ele mostra como o vínculo afetivo inicial desse período da dentição até a treino toalete é fundamental para o desenvolvimento saudável. Você pode ter um desenvolvimento não saudável e saudável. Então, é um estado depressivo que ocorre principalmente em bebês até 18 meses, tá? 1 ano e meio, tá? Devido à separação prolongada da mãe, internação, bebê internado, bebê em UTI, mãe internado, enfim, tá? Inclusive, esse termo foi criado a partir de bebês que as mães eram presas, tá? E que a mãe não podia cuidar do bebê, e depois se estendeu para a questão de mães que estavam hospitalizadas ou que os bebês estavam hospitalizados também. E havia também a punição. Você pode falar, não, mas se a gente está falando uma coisa louca, se punia bebês, colocava ele preso dentro de uma gaiola, literalmente, e colocava o bebê colocado num canto, num lugar escuro, na janela da casa, às vezes, colocava o bebê numa gaiola lá, por punição. Achava aí aquela bela ideia, né, do punir, né, Reina, que nós estudamos tanto na filosofia, né, que a punição é uma coisa terrível, que é muito complicada, mas que muitas pessoas, inclusive dessa geração, sofreram esse tipo de punição. Então, os bebês que eram colocados em gaiolas, cestos, né, ficava pendurado lá chorando, passando frio, fome, enfim, sujinho para aprender. Olha que louco isso, tá? Olha como a sociedade enlouquece também, tá? Então, a ideia do distanciamento, da separação prolongada da mãe, ou da figura de apego, porque a mãe às vezes não dá esse papel, mas a criança elege alguém para se apegar, tá? Por hospitalização, abandono ou ausência da mãe, tá? Abandono mesmo, abandonar crianças, enfim, tá? Que é o caso que eu vou trazer para vocês agora, tá? Como depressão pós-parto, mães que passam depressão pós-parto, daí porque eu gosto muito de trabalhar com a psicanálise perinatal para poder identificar se a mãe pode ter depressão pós-parto, porque ela é por eu. Tá? A depressão pós-parto só nasce quando o bebê nasce, só ocorre quando o bebê nasce. E muitas vezes a mãe não tinha traço de depressão. É uma depressão biológica, tá? Corporal. Depende dos hormônios lá. Mas a gente pode ter uma perspectiva de entender se, caso a mãe passa por algum processo de depressão, a gente pode então entrar, porque a mãe não pode, o bebê não pode mamar numa mãe que tome medicações psiquiátricas. É lei isso, tá? Da ONU. Então a gente vai ter um problema também. Então, crianças que mães passam por depressão pós-parto, né? Negligência emocional, que é essa ideia de não dar atenção, tá? Falta de contato físico, que o ser humano tem um hormônio chamado ocitocina, que ele só dispara no corpo quando ele é pelo toque. Então, a ocitocina é o hormônio que nos humaniza, que faz com que sejamos humanos, no sentido afetivo, tá? Então, isso também é fundamental. Veja bem, não é só questão de psiquez, nós estamos falando também de uma questão endócrina, biológica e elétrica, tá? Então, o contato físico, né? Carinho, atenção, e também a criança pode ter a fantasia infantil de que ela pode ser abandonada, ficar sozinha há muito tempo, não ter um cuidador que estimule, que converse, que fale com ela, que troque ideias com ela mesmo, para ela poder constituir a audição e a estrutura básica da sua linguagem, da sua estrutura de linguística, tá? E também pode deixar marcas que se manifestam na adolescência e no adulto. Rapidamente vou contar um exemplo de uma situação de depressão analítica que eu tive na clínica alguns anos atrás. Esse caso não foi editado, não pude escrever ainda, porque o autor, o personagem, a pessoa não quis contribuir. Mas, enfim, é um caso que eu posso relatar sem identificar. Era um homem, em torno de 35 anos de idade, ele veio para a clínica porque ele tinha adesão a álcool, ele bebia muito. E ele tinha que, depois ele trabalha num banco, enfim, numa empresa, e ele tinha que ter muita responsabilidade em termos de trabalho. Então, ele chegava em casa, ele tomava em torno de 1 litro de vodka por noite. No entanto, que ele fazia compras de bebidas para poder beber à noite. E ele trazia isso como queixa, porque a mulher havia reclamado, o pessoal do trabalho havia reclamado, e ele falava que ele não conseguia parar de beber. Até que no belo de um dia ele fala para mim que ele bebia porque ele tinha uma questão de um pesadelo. Ele acordava de madrugada, isso desde pequeno, ele se lembra desse pesadelo desde muito, muito pequeno,
E ele não sabia dizer exatamente qual era a idade que ele tinha, mas ele acordava sempre gritando, um pesadelo assustador, desesperador, e ele geralmente acordava molhado, suado demais. Isso se estendeu por toda a vida dele. Na época, o pai e a mãe o levaram para neurologia e ele tomava medicações neurológicas, tá? Depois de um certo tempo, lá na adolescência, passou a tomar ansiolíticos, medicações ansiolíticas, mas esse padrão continuava. Quando ele ficou adulto, se casou e estava nesse trabalho, então, para poder não ter o pesadelo, ele achou que bebendo, tomando álcool, ele ficaria anestesiado e ele dormiria melhor, o que nunca aconteceu. Então, ele bebia e, mesmo assim, durante a madrugada, ou horas depois, ele acordava desesperado com o mesmo pesadelo. E aí eu comecei a entender que esse pesadelo recorrente era alguma coisa, de alguma impressão, até porque ele me disse que era muito antigo isso, que ele não se lembra, mas que os pais o levavam para a neurologia infantil para poder se tratar desse tipo de pesadelo. Eles tomavam isso como terror noturno, que é uma patologia que tem no CID-10. Aí depois ele não melhorava, isso acabava acontecendo, e um dia ele chegou para mim e falou, olha, o sonho é tal, ele me contou o sonho. Ele era um bebezinho pequeno de colo, né? E ele estava sendo levado numa enxurrada. E ele sendo levado numa enxurrada, ele não conseguia se segurar em nenhum lugar, ele percebia que aquela enxurrada iria levá-lo. E aí então ele viu um par de pernas no sonho que ficava sobre a enxurrada e esse par de pernas com mãos, que ele não conseguia ver a pessoa, pegava ele pelas axilas e colocava nessa posição. Quando colocava nessa posição, ele acordava. Ele acordava com os próprios gritos e ele sentia uma sensação de alívio. Acordava do pesadelo, aliviado, porque ele não seria mais levado pela enxurrada. Esse, como para a psicanálise, o sonho é do sonhador, ele que interpreta o sonho, a gente não interpreta o sonho de ninguém, eu comecei a ficar curioso, né? Que faixa etária desse bebê, muito pequeno, não sabia dizer, por que enxurrada, também não sabia dizer, quem era, que par de pernas era esse que pega pelo bracinho e coloca aqui no colo, também não sabia, mas eram enigmas. E que, com o tempo, conforme as sessões foram andando, ele foi tentando elocubrar os significantes, os significados desses sonhos. Até que um dia ele me perguntou se eu podia interpretar o sonho. Eu falei, não, não posso, o sonho é teu, eles são todos conteúdos teus. Ele falou, quer dizer que são experiências minhas? Eu falei, provavelmente sejam experiências tuas, até porque ele é muito recorrente. Ele falou, então quem pode esclarecer o sonho para mim? Eu falei, eu não sei. Aí ele olhou e falou assim, será que meu pai e minha mãe sabem dizer? Eu falei, olha, eu não sei, mas se você se sentir à vontade, pergunte para eles. E a partir da primeira pergunta, o que era esse sonho, ele contou o sonho, e a mãe e o pai começaram a dar evasivas. Ah, larga a mão disso, fica perguntando essas coisas, que é isso, tá? Foram dando evasivas. As evasivas começaram a dar um bloco. Poxa, se tem tantas evasivas assim, alguma coisa tem que tanto um quanto o outro, né, não colocavam para ele. Até que depois de muita insistência com os pais, ele falou, eu preciso abrir um jogo para vocês, eu estou sofrendo, esse é o motivo pelo qual eu bebo, esse é o motivo pelo qual eu faço isso, faço aquilo. Ele começou a dar a descrição do porquê que aquele tipo de sonho o perturbava tanto. Aí, então, um dos pais, enfim, falou, conta para ele sabe o que é. Ele é adotado. Ele foi adotado, quando ele foi a mãe adotiva, a mãe biológica, né, chega num determinado hospital e dá à luz de parto normal, portanto, a água, tá? Ele sai do parto normal, é feita a curetagem, a limpeza, enfim, da mãe, ele já é separado da mãe automaticamente. Então, ele nem teve contato com essa postura, nem colo, nada, simplesmente a luz. E esses pais, né, adotivos, ele é interracial, ele então é filho de duas pessoas de etnias diferentes, o que fica caracterizado, e esse casal é exatamente os componentes dessa etnia mista que ele fazia parte. Então ligaram para esse pai e para essa mãe, eles queriam já adotar um bebê, naquela época essas adoções ainda eram autorizadas, né? Hoje não pode mais, que bom. Então ele foi adotivo e ele achava que era filho porque ele era exatamente parecido com o irmão mais velho, que era biológico, do pai e da mãe, e da irmã mais nova, que também era biológica. E ele, tirando foto da família, parecia exatamente igual. Puxou um pouco do pai, do avô, daqui e dali, mas ele nunca desconfiou que ele era filho adotivo. A partir da descoberta que ele era filho adotivo, a primeira coisa que cessou foi a compulsão ao álcool. Parou de beber. Tá? E a partir de parar de beber, ele começou a reorganizar a vida dele, e aí a vida dele começou a tomar um curso bastante interessante. Esse caso me abriu espaço para mais 3 casos exatamente parecidos com esse, também de adoções que não sabiam que eram adotivos.
E mais tarde, na frente, eu fiz um trabalho no Hospital das Clínicas, lá na sexualidade. Nós descobrimos uma menina que era compulsiva à sexualidade, justamente porque ela era filha de uma prostituta e ela não sabia disso, propriamente dito, mas sempre alguém dizia, olha, sua mãe é uma puta, você é isso, você é aquilo, e ela acabou trabalhando com essa depressão dessa mulher que a mãe transava com qualquer um, com essa situação. Então, esse trabalho está escrito, tá? Se algum dia eu conseguir, eu posso colocar disponível para vocês, tá? Vou mandar uma imagem para vocês, eu queria que vocês observassem essa imagem. Aqui está uma imagem da depressão analítica, né, que é esse termo da psicanálise, exclusivamente da psicanálise. Deem uma olhada nesse texto, nessa figura, pessoal. Ela é feita exatamente para isso. Um segundinho. Observem essa imagem. Rapidamente, duas pessoas que possam dizer qual a sensação que teve sim, vendo essa imagem, pessoal. Duas pessoas podem abrir o microfone e falar qual a sensação que você teve. Uma sensação de insegurança, talvez, né? Insegurança, tá? O que mais, pessoal? Um Obrigado, Renan. abismo. Abismo. Doutor Assad, ele dá a filosofia do Claretiano também. Assad, tudo bom? Pediatra, depois ele pode dar algumas explicações para a gente. Então, gente, o abismo, tá? Tudo isso que o Reina falou, que o Assad falou, tá tudo a ver. Olha lá, o bebê não tem estrado do bercinho, portanto não tem colchão, mas veja bem como ele está na sensação de estar deitadinho, né? Com os pezinhos, as mãos, até dando a ideia de que está apoiado em algum travesseiro, algum lugar. Olha o abismo, o buraco, né? Olha a ideia do inconsciente, algo do abismo, algo de lá fora. A própria insegurança, porque ele não está sustentado em nenhum lugar. E outra questão, olha os levitação, isso mesmo, Luiz. Olha os brinquedinhos fora do desenho. Então, todo o processo cognitivo, aprendizado, habilidade, brinquedos, o lúdico, está fora do bercinho. Então, dentro do berço, ele tem um estado de insegurança, tá? De abismo, e estado de levitação. Isso não implica que quem falou está sentindo isso, tá? Ou que sente isso. Mas isso é o que a depressão analítica faz com alguém. E quando alguém na clínica chega aqui, um dos manejos que eu faço é tentar entender, agora vocês já sabem disso, a minha especialização é psicanálise com crianças, e com bebês e crianças, perinatal, né, antes do bebê nascer, de bebê, de criança e adolescente, que é o lugar que eu gosto mais de trabalhar. Hoje eu trabalho só mais com adultos, até por causa da consciência de trabalho. Mas esse tipo de bebê, angústia, Terezinha, perfeito. Angústia, sabe aquela coisa de o que vai acontecer a posteriori, né? Porque angústia é um tranco de respiração, né? A palavra angst significa suspender a respiração, né? Aquela ideia do susto, né? Então, são pessoas que vivem assim permanentemente, pessoal. Isso vai para a vida adolescente, vai para a vida adulta, esse cara vira pai, essa mulher, abandono, Kleber, abandono. Então, essa pessoa vai virar pai, vai virar mãe, vai virar médico, vai virar psiquiatra, vai virar psicólogo, vai virar psicanalista, vai virar tudo. E presidente da República, vai virar bandido, vai levar tudo, pessoal. Tá? Então, a gente está percebendo aqui que essa depressão anaclítica, né, ana significa sem, clitosa apoio. Então, é uma depressão da falta de apoio, daí a palavra abandono, né? Que ela cabe bem aqui nessa situação, porque, como o Kleber falou, é uma ideia de abandono mesmo, né? A pessoa está fora do acolhimento, fora do seu senso comum. E, pessoal, esse bebê, ele vai andar, vai caminhar, vai ter marcha, ele vai evoluir. Se essas sensações, aqui são sensações estéticas, né? Porque estamos vendo a imagem, e ela alicia nosso movimento. Mas ela também pode ser um teste psicológico, em que, diante de alguma situação, a pessoa coloca como ela se sente. Algumas vezes, não sempre, eu mando essa foto, eu mando esse desenho para o meu paciente. Tá? Algum tempo atrás, eu trabalhava com um médico lá nos Estados Unidos, que é brasileiro, mas mora lá, e ele foi literalmente maternado pelos babás. Ele nunca teve mãe e pai, eram profissionais que trabalhavam 24 horas, viajavam dando conferência em tudo quanto é lugar do mundo, então sempre tinha um babá e um motorista de carro que sempre eram as figuras paternas e maternas dele. Imagina, passou por N babás, N motoristas, tá?
Qual a falha dele hoje? Ele não consegue formar vínculo. Então, ele namora, mas não tem vontade de ficar casado. Quer ter filho, mas não tem coragem de engravidar a mulher. E ele vive nessa condição. Ele é extremamente bem-sucedido, é um médico brilhante, um marido brilhante, mas não quer casar, fica casado um ano e pouco, já vai embora, não quer ter filhos. E justamente, ele vai embora, principalmente quando as mulheres dizem, ele é um homem bonito, saudável, agora estamos na hora de ser papais. Ele sai fora. É a senha para ele ir embora de uma relação. Então, a condição. Ah, exato, Conceição. Por isso aí, Conceição. Conceição, você é psicanalista, você não está falando nada para a gente, hein, minha vida? Isso, Conceição, você está certa. É um dos motivos de adultos não confiarem em adultos. Tá vendo? Como a gente consegue entender, compreender muitas coisas a partir de um desenho. Então, pessoal, essa é a ideia, tá bom? Então, isso vai ficar com vocês, vocês vão estar compartilhando, e também depois a gente pode falar um pouquinho para refinar isso. Seguindo, Reina, por favor, que aí nós temos mais alguns minutos que eu quero conversar com vocês agora. Tá? Pessoal, em Freud, nós encontramos algumas colocações que eu sou apaixonado, né? Freud, para mim, fala muito, né? E é um tema que Bergson fala sobre as memórias que o Alessandro deu para a gente no curso de filosofia e psicanálise, né? Que tem tudo a ver aqui. A ideia de que uma memória é arcaica, porque arque significa algo de origem, de começo, de princípio, né? E essas memórias são arcaicas, de um princípio em que ainda a memória, o hipocampo, tá? O cérebro ainda não está totalmente regulado em termos de fazer cognição. Cognição é ter memória, ter sensação, ter concentração, enfim. Essa parte cognitiva vai desenvolver na criança depois da escolarização dela. Até então é tudo muito aglutinado, é tudo muito junto. Então, existem sensações que vão se aglutinando, umas vão se disfarçando, vão se colocando, mas Freud fala de que essas memórias arcaicas, elas têm movimento na vida intrapsíquica do sujeito. Não só na vida mental, tá? No caso, esse rapaz adotado, isso é uma memória arcaica, ele conseguiu, dentro do sonho dele, dar para nós o significado da enxurrada, que é o tipo parto normal, a água que sai na bolsa que estoura, né? A ideia de passar sem pelo canal vaginal sem conseguir se segurar em nenhum lugar, e a ideia de ser, na enxurrada, acolhido por um par de pernas e par de braços, né, que o acolhem, e que isso lá na frente o leva a ter sonhos, pesadelos, e que ele usava álcool para poder se defender desses pesadelos. Mas só foi a compreensão do fenômeno é que fez com que ele entendesse essa questão e reduzisse a capacidade de álcool, tá? E ele, literalmente, passou a viver de forma social. Então, Freud fala que essas memórias arcaicas aparecem como ideia, tá? No mundo ideal, tá? Das ideias, ok? Da ideia de que o inconsciente guarda registros inconsciente. Por que inconsciente? O pré-frontal é muito pequeno, o córtex frontal ainda é pequeno, ele não tem lugar de memória lógica cognitiva para pôr uma memória. Então, por isso que ele é inconsciente, tá? Ele não tem consciência de que ele tem aquela memória, tá? Que se manifestam em sonhos, ao nosso sonho aí, sintomas e fantasias, tá? Pode ser aqui um princípio da esquizofrenia. Pode ser aqui um princípio do transtorno afetivo bipolar, tá? Freud discute esse conceito em diferentes momentos de sua obra, especialmente quando aborda mitos, algo que fica na história, colocada e tal, nas religiões das mais oriundas confissões, na religião e na herança filogenética, porque a gente também tem traços para guardar nossa memória no nosso hipocampo, isso já tem provado que essa memória epigenética pode sim influenciar nesse tipo de armazenamento de as sensações. Sensações aqui. Reina, próximo, por favor. Ok. Então, pessoal, aqui, também outro termo que Freud usa, que são traços mnemônicos. Mnemosine era uma deusa que teve 9 filhas que eram musas que inspiram. Então, esses traços mnemônicos não são sulcos, são traços, que nem a gente passar indelevelmente uma lapiseira na folha de papel. Fica indelével, mas eu posso sulcar, tá? Mas é um traço. Então, são traços que a pessoa tem uma sensação, a ideia de inscrição, uma sensação
tá? E que faz com que ela tenha algum tipo de comportamento, de sentimento, de atitude, de ideia, de pensamento, tá? E tudo que a gente colocou aqui no site, ou que foi colocado aqui, tem sentido, nesse ponto, tá? Então, são traços mnemônicos primordiais, são antigos, tá? Muito antigos, tipo arqué mesmo, tá? Que derivam de experiência pessoal, uma experiência, olha a questão da empiria, experiência que é só da própria pessoa. Eu sou o sujeito da minha própria experiência, não outro, né? Eu sou, então eu guardo, armazeno em mim a minha experiência, tá? Pessoal, também de uma herança filogenética. Já como eu falei, na neurociência, neuropsicanálise, já se faz alusão também à questão epigenética, tá? Então, memória, o que é? É o nosso presente no passado. Então, o bebê viveu isso no presente, ele teve essa experiência no presente, e como o presente não vai embora, formam-se memórias, ou traço mnemônico, ou a questão de memória arcaica, tá? Funcionam como inscrições, volto aqui a colocar, inscrições inconscientes. Por que inconsciente, pessoal? Ainda não tem habilidade cognitiva de memória, de dizer, de esclarecer, de falar, de pontuar, de ter imagem, som, cheiro, não tem essa possibilidade, porque o cérebro é muito pequeno, o córtex é muito pequeno, o hipocampo é menos que o tamanho de uma cabeça de agulha, tá? Daí porque ficam lá. Como eles aparecem? Moldam fantasias, medos e desejos, tá? Então, muito de desejos que lá na frente viram perversos, pode acontecer. Desejos saudáveis também podem nascer aqui, tá? Estão ligados a fenômenos como mitos universais, rituais, como já foi falado, rituais religiosos, narrativas, tá? Coletivas, daí porque eu gosto muito de roda de conversa, tá? Que aparecem em diferentes culturas. Então, como eu trabalho em psicoterapia ou psicanálise de grupo, eu também gosto de ouvir histórias, porque uma história vai ligando uma literatura intrapsíquica, tá ok? E essas memórias arcaicas, né, reforçam a ideia de que o inconsciente não é apenas pessoal, mas é também histórico, porque a gente nasce num ambiente histórico, a questão do princípio de viver num lugar, e transgeracional, porque alguém vai passar para mim, e eu, adulto, sendo pai, vou passar para o outro, sendo professor, sendo qualquer coisa. Então, esses traços, as memórias arcaicas, elas também podem compor essa ideia de um inconsciente histórico. Não é inconsciente coletivo de Jung, pessoal, não tem nada a ver. Aqui é que o meu inconsciente ele tem um cenário, e esse cenário, como camaleão, pega as cores, as nuances desse ambiente que eu vivo e participo, tá? Vamos seguir para o último, parece-me. Pode ir, Reina, já estamos terminando, pessoal. Tá? Ok, obrigado, Reina. O que significa memória arcaica, tá? Lá no Totem Tabu, nós temos aí 3 obras que Freud fala disso. Totem Tabu, de 1913. Totem, tá? Era um deus que precisava ser morto, tá? Um líder que precisava ser morto, depois comido. E o tabu era, não podemos falar isso com ninguém. De alguma certa forma, isso sugere o cristianismo e a morte de Cristo que precisa ser comido na hóstia. Então, Freud sugere que certos conteúdos inconscientes não vêm apenas da experiência pessoal, mas de uma herança arcaica de uma espécie humana transmitida de geração em geração, que é o tabu. Tá? A palavra tabu é aquilo que não pode ser falado. Então, a criança, o bebê, ele pode não ouvir cognitivamente, ele pode não ouvir, mas ele vai entender, porque nós somos humanos e o humano só consegue ser humano porque copia o humano. E a gente copia aquilo que também é inconsciente, tá? Ctrl+V, Ctrl+C. Tá? Então, no Totem Tabu, que é essa história muito linda da antropologia, que é muito interessante quando a gente trabalha com isso. O último texto de Freud, um pouquinho antes de morrer, Moisés e o monoteísmo, de novo trazendo uma figura religiosa. Lá na Austrália, a ideia do totem tabu até hoje é uma coisa muito reverenciada. No judaísmo, a ideia, e no cristianismo, a ideia de Moisés e o monoteísmo, ele retoma a ideia de que tradições religiosas e mitos podem ser compreendidos como memórias arcaicas coletivas, tá? Aquilo que eu não entendi, aquilo que eu não assimilei, aquilo que eu não dei significado, eu passo como mito, eu passo como parábola, eu passo como conto de fantasia, conto de fadas, né? Eu passo para algumas pessoas e quando eu estou passando, eu revivo uma sensação no mundo das ideias, tá? E muitas vezes o que eu estou repassando são as minhas memórias arcaicas, tá? Do meu grupo, da minha questão, tá? De novo, inscritas no inconsciente dos indivíduos, tá? Por isso que nós somos contemporaneamente indivíduos sujeitos, tá? No ego e id, exatamente no ano que Freud fez aquela operação de retirada da mandíbula superior, que foi um momento
absolutamente crítico na vida dele, que ele colocou uma prótese, tá? Ele faz a questão do que é o ego e o id, tá? Freud fala da presença de conteúdos inconscientes no id, tá ok? Que não se originam na vida individual, mas de uma camada mais profunda ligada à história da própria humanidade, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte: nós herdamos a habilidade de ter memória, tá? E a nossa memória vai ser preenchida com experiências, com histórias narradas, mitos, religiões, enfim, e que de uma certa forma, isso amalgama e dá uma base para eu poder pensar sobre mim mesmo, tá? E também de ser contador de histórias, ser psicanalista, ser filósofo, que não tem muito de distância de ser pessoas que têm essa história de memórias tanto arcaicas quanto memórias de traços mnemônicos e memórias infantis que sejam agradáveis. Termino aqui, pessoal. Agora nós vamos seguir o nosso bate-papo interessante aí, tá bom? Eu sei que é um tema bem árduo, o pessoal estuda isso. Ah, eu não falei para vocês, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, por que eu tenho esse carinho, ou essa busca, né, do mundo de psicanálise infantil? Eu fui uma criança deprimida. Eu tive depressão com 5 anos de idade e fui para o meu processo de análise com 5 anos de idade. E uma depressão que tem um perfil chamado ansioso, né, depressão ansiosa, eu tinha um transtorno chamado tricotillomania. Bebê, gente, não é por isso que eu sou careca, não, tá? Isso veio do DNA de mãe, tá? Meu pai não era careca. Eu sou o único careca da família, inclusive, tá? Então, eu tirava a sobrancelha, tirava os cílios, né? E isso, eu me lembro que nesse período, antes de ir para análise, fazendo psicanálise, que meu psiquiatra era psicanalista infantil, foi na psicanálise que eu consegui entender o drama. Óbvio, uma criança, ele é sintoma da família. Eu não era o deprimido, né? Eu estava deprimido porque a minha família estava deprimida. Obrigado, Leandro. A minha família estava lá deprimida, tá? Então, eu me tornei sintoma da família. Então, arrancar pelos, né? No caso, sobrancelha e cílios, né? Que é o que uma criança tem, cabelos também. Então, mas foi o final. No começo eu lembro que eu não tinha fome, depois eu não tinha sono, não conseguia dormir, era insônia, literalmente insônia, passava 24 horas sem dormir, brincando, balbuciando, e uma sensação de mal-estar. Eu sentia como se meu peito estava comprimido com uma couraça que a cada dia ia sendo apertado. Aquela sensação de mal-estar no peito, né? Mas eu não sabia falar, eu não sabia narrar, né? Não sabia onde passar isso, né? E a minha sorte, graças a Deus, vou mostrar para vocês, eu herdei do meu pai as minhas obras completas aqui, tá? Que eram as obras completas dele. Aqui sou eu me formando no Caretiano há 7 anos atrás, onde o Reina foi meu professor, e aqui então a minha vida infantil, tá? Eu herdei do meu pai. Meu pai era estudante de psicanálise. Tá? Ele não fazia formação, mas ele havia feito os debates, ele fazia estudos particulares, né, com os amigos dele. E graças a isso, ele percebeu, falou, opa, tem que levar esse garoto para o psiquiatra, falou com um tio que era médico, e o médico, esse meu tio falou, tem um meu colega de turma, e a gente pode passar por lá. E eu passei por ele, foi minha sorte, fui tratado com ludoterapia, e hoje eu posso dizer para vocês que eu sou o que eu sou hoje, porque a análise me salvou. O que eu seria sem a psicanálise infantil, eu não sei. Eu não faço ideia. Qualquer coisa que você possa imaginar, tá? Porque dentro do meu processo analítico, não só eu fui curado, quanto meu pai e minha mãe, que era um luto do meu pai, e uma história bastante complexa dele, enfim, mas, e da minha mãe, que tinha que segurar essa barra toda, tá? E eu chegando aqui no mundo, num momento muito crítico, né? E acabei, então, até os 5 anos de idade, tendo esse processo depressivo. E outra, após o tratamento, rapidamente a depressão foi embora. Em menos de 4, 5 meses de tratamento, eu me lembro que comecei a revitalizar. Essa história está no primeiro livro, tá, pessoal? Eu conto um pouco isso, tá, do meu encontro com a psicanálise. E sempre, desde criança, sabia que eu ia ser psicanalista, tá? Sempre de psicanalista. E desde criança, era uma espécie de reposição a mim mesmo, tá bom? Pessoal, eu não sei como vocês vão estar fazendo, o Reina pode estar coordenando isso, mas eu quero conversar com vocês. Vamos trazer, pode fazer perguntas. Gente, eu vou entender o seguinte, estamos num ambiente psicanalítico, apesar de ser acadêmico, a gente prima pelo sigilo. Então, o que for trazido aqui, salvaguardar as questões, a gente não precisa ter medo de falar, a gente pode falar, ou se depois colocar, valeu, Cladinha, obrigado. Aí depois eu deixo o meu contato também, o próprio Reina pode responder algumas questões, enfim, tá, como psicanalista também, e o Bittencourt, enfim, a gente está aí
para poder dar um apoio no que for necessário, tá? Daí a importância do Instituto de Psicanálise in situ no Brasil, pessoal. Olha a importância de como isso vai propagando e vai transmitindo, estendendo o conhecimento da psicanálise e o acesso à psicanálise, que é uma coisa que o Reina quer fazer, o acesso à psicanálise, né? Então, gente, aqui é um espaço para isso. Então, fique à vontade. Pessoal, vamos estabelecer uma ordem, então, né? Quem quiser fazer uma pergunta ou dialogar com o Sérgio, aperta essa mãozinha que tem aqui no ícone do Meet, né? Ó, apertei aqui, ó. E aí estabelece uma ordem para ir fazendo as perguntas, tá bom? Então, a gente vai aqui até as 9h30, né? Com as perguntas aqui para o Sérgio. Então, fiquem à vontade. E daí, no finalzinho às 9h30 em ponto ali, eu mando o link para você um pouquinho antes ali, coloco o link de presença ali para vocês ali, tá? Então, e vamos passar a palavra, então, primeiramente aqui. Quem que gostaria de fazer uma pergunta inicial? Ah, acho que a Conceição estava com a mão levantada. Pode falar, Conceição. Tem que abrir o microfone. Isso. Não seria uma pergunta, não. Eu gostaria de falar uma coisa, vou procurar ser rapidinha, né? Quando eu fiz análise, quando criança, eu fiz análise agora depois de adulta, mas quando criança, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, e eu estava brincando com os meus irmãos menores, e uma de 5 anos, eu acho que tinha 3, ou até menos do que isso, né? E o meu irmão caçula, brincando numa rede de balança, naquela balança debaixo de uma árvore, um lugar muito perigoso, né? Ele cismou que ele queria que das vezes subir de 2 na balança e dava aquele balanço para quem já morou na roça sabe o que é, de pendurar numa árvore e ir embora. Então ele era muito pequenininho e ele cismou que ele queria ir segurando atrás nas costas da minha irmã, na corda, né? Escapou e caiu, né? E eu não queria deixar, mas ele acabou indo, né? Teimoso, caiu, só que nesse que ele caiu, lá embaixo era mato, era pedaço de pau, de pedra, tudo, e ele ficou desacordado, porque bateu com as costas. E eu, pronto, matei meu irmão. Minha mãe estava dormindo, era um domingo à tarde, e eu fui correndo, pedi para minha outra irmã menor do que eu, que fosse correndo chamar a minha irmã mais velha, né? E foi, né? Então, esse fato, eu imediatamente gritei por socorro para Nossa Senhora, não podia gritar alto, né? Porque senão ia acordar minha mãe e assustá-la. Graças a Deus, meu irmão acordou e está vivo hoje, está com mais de 50 anos. Só que esse susto que eu levei, né? E aquele sentimento de culpa, eu matei o meu irmão mesmo não tendo matado, né? Foram com mais de 40 anos. Né? Eu tinha sempre sonho, eu sempre sonhava com criança que estava caindo, que eu estava segurando a criança e eu deixava essa criança cair com a cabeça no chão, né? Eu acordava desesperada, né? Então foram anos e anos e anos, não sonhava todos os dias, mas muitas vezes voltava a este sonho. E um dia na análise, né, dentro do contexto, eu falei para ela deste sonho, né, de que eu tinha este sonho. E contei, me veio a história, eu contei que uma vez, que o fato para ela, a partir do momento que eu contei o fato, né, para ela que tinha passado, e quer dizer, assim, do meu sentimento de culpa, né, aquele medo, aquela angústia, eu não me perdoava, né? Eu tinha derrubado o meu irmão, poderia ter matado. A partir do momento que eu verbalizei isso, essa situação, eu nunca mais tive esse tipo de sonho. Nunca mais sonhei com uma criança, que eu estava derrubando uma criança, né? Mas antes era muito comum, sobretudo criança, outras vezes eram pessoas idosas, pessoas que estavam sob o meu cuidado, eu deixava a pessoa cair e batia a cabeça e morria, né? Então era muito interessante lembrar essa situação, que realmente essas lembranças arcaicas, né, que ficam e que nos atormentam até que a gente consiga descobrir, é isso. Conceição, isso é uma experiência Obrigada. traumática, né? Que você teve impacto, você teve uma experiência traumática, e essa experiência traumática não aconteceu até você elaborar em análise, né? Exatamente, demorou mais de 40 anos para que eu pudesse elaborar isso, mas eu não sabia, né? Não sabia, quer dizer, eu não sabia por que eu acordava à noite de um sonho dessa situação, mas por quê? Que criança é essa, né? Mas é experiências traumáticas da vida. Mas valeu a pena, então foi um ótimo conteúdo de hoje.
Valeu, Obrigada, Conceição. Sérgio. Vai ficar disponibilizado depois para vocês os slides, enfim, e aí a gente vai conversando se precisar, tá bom, Conceição? Obrigado pela Muito contribuição, obrigada. pela dica, tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Próxima pergunta aí, quem gostaria de fazer um questionamento ou um comentário? Christian? Boa noite, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Primeiro, parabéns, Sérgio, pela exposição, muito legal aí, muito didático, né, bem esclarecedor. E eu queria pedir pro senhor, se você pudesse falar um pouquinho mais quando você trabalha essa questão das memórias arcaicas e aparecem as três obras, né? Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo, que você mencionou que o Freud escreveu depois de que ele colocou a prótese, né? Se não me falha a memória, ele teve acho que câncer, uma coisa assim, né? E o ego e o id, quando você menciona que a formação do indivíduo também passa por essa questão do coletivo, da cultura, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor se essas ideias, se esses fundamentos, eles podem mudar de acordo com os movimentos históricos. Por exemplo, assim, uma cultura passa por uma experiência coletiva de guerra muito forte, como foi a Segunda Guerra, o nazismo, né? Ou os totalitarismos do século XX, se isso também não molda as gerações futuras em estruturas psíquicas que são herdadas. Não sei como isso acontece. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho isso, né? Seria interessante. Obrigado. Não, ótima pergunta, Cristiane. Inclusive, é uma coisa que está muito contemporâneo, já que a gente está falando de contemporaneidade, né? Sim, até Freud, quando ele estudava neurologia, ele era neurologista. Eu gosto muito desse lugar de Freud como neurologista, né? Ele começa com neurologia e ele descobre a psicanálise justamente porque ele percebia, sendo neurologista, que cérebro doente, né? E que cérebro não doente. Aí a gente está pegando o exemplo da sífilis, né? A neurosífilis. Então, o cérebro com neurosífilis, depois da morte do paciente, da paciente, fazia uma necrópsia e estava lá a lesão, estava lá a atrofia, estava o tumor, estava lá o neurisma, se via no cérebro que tinha um problema, tá? Então, a atitude do sujeito doentia era compatível ao seu cérebro. Porém, haviam pessoas que morriam, que estavam internadas, todas elas em Salpêtrière, lá em Paris, e quando ia fazer necrópsia, não tinha nada no cérebro, o cérebro estava inteiro. Então, o Freud entendeu, não é só neurologista, nem só psiquiátrico, aqui tem uma outra coisa. Aí que ele começou as investigações sobre a psicanálise, né? Lá com Charcot, em 86, mais ou menos. Então, ele entendia que o cérebro era o ponto de partida para toda a experiência humana. E ele fez, num projeto de psicanálise, ele tentou explicar que um cérebro morto, ele parece um plástico, né? Uma coisa textual, de texto, enfim, uma textura diferente, só vê duas tonalidades, um amarelado assim, e um meio azul. Ele não conseguia saber o que cada parte do cérebro colocava, a não ser pelas partes divididas do próprio cérebro, enfim. E ele colocava a inferência de que, de fato, havia uma questão vinda de família, né, no caso herdada, tá? E havia a questão do mundo, do universo, aí como você falou, as guerras, o mundo, enfim, tá? Quando a neurologia descobriu os exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, exames de endócrinos, né? Cortisol, enfim, se descobriu os neurotransmissores ou os hormônios, aí começou a elucidar muito a questão do próprio Freud, tá? O que era uma suposição teórica, agora é comprovação científica, tá? Então, a partir de modelos de pesquisas, enfim, pegando os genes, né? Então podia se perceber o quanto a criança ia se desenvolvendo. E aí se descobriu, Cristiano, que sim, o ser humano ele vai marcar porque o inconsciente, primeiro, é aquilo que a gente não tem consciência, tá? Por exemplo, eu não conheço Marte, eu não sei como é Marte. Falam para mim, Marte, assim, mas é alguma coisa de narrativa. Eu nunca tive experiência com Marte. No dia que eu tiver, eu vou saber o que é Marte, tá? Então, para mim, ela é consciente pela narrativa, mas não pela experiência, tá? Então, aí começou a descobrir, se perceber que muito do que a gente conhecia, tá? Vinha da narrativa, mas não vinha da própria
do próprio sujeito com o neurônio, ou com o neurotransmissor, ou com a carga elétrica lá. Depois que se começou a perceber que, sim, esses neurônios ficam marcados, se descobriu um outro fenômeno, Cristiano. Os neurônios, eles formam vias neuronais, então formam um eixo. Então, você, Cristiano, você tem milhões de eixos. Sua família, seu corpo, sua vida, seu trabalho, sua sensação, seu prazer, o gosto, o paladar, tudo, cada coisa que você faz tem uma via neuronal que se conecta a outra, formando uma grande rede. A memória também. Então, hoje sabe-se que a memória está em cada neurônio, não está somente numa parte do hipocampo ou em partes diferenciadas, tá? E quando se descobriu que havia uma via neuronal, tá? Também se descobriu a apoptose neuronal. Ela sumiu, tá? Então, provavelmente a experiência que a Conceição teve e eu tive na análise é que aquelas vias neuronais que eram marcadas e que motivavam a nossa eletroquímica, né? Ter sonho, ter gastos, energia e tal, foram desaparecendo. Então, quando Freud fala de recorda, repete, ele provavelmente também está falando dessa experiência biológica da memória. E quando elabora, provavelmente desapareça. Então, sim, alguém, a partir de um processo de análise, ele pode reconhecer aonde estão seus pontos traumáticos, o que representam suas memórias arcaicas, como no caso desse paciente, né, que a gente comentou aqui agora. Tem um outro caso que é mais emblemático, que eu não trouxe, porque eu não, enfim, talvez eu até coloque depois, mas que sim, Cristian, que a memória vem a partir de um lugar que eu vivo, tenho armazenado pelos aparatos neurológicos, eu tenho possibilidade de ter milhares de memórias, mas dependendo de como for conduzido a vida emocional, afetiva, de nutrição, de estímulos comportamentais, sociais, porque há uma gestação social também, tá? Para mim, a fase fálica de Freud é uma gestação social, é o eu lá fora, eu no mundo, eu com um coleguinha, eu com a professora, eu com outro lá fora, tá? Deixa um pouco papai e mamãe. Então, há uma gestação nesse momento que, por isso que as crianças adoram amiguinhos, casas de amigos. Então, Cristiano, há um fenômeno, sim, de que quando a gente tem consciência de alguma coisa, a gente passa a ter capacidade de elucubrar essas questões, tá? Talvez não tão forte como no caso da Conceição, ou no meu caso, ou no caso desse paciente, mas sim, a gente aprende no mínimo a conviver com o nosso problema. E aí já não se torna mais um problema. Diria assim que a cicatriz fecha. Antes ela estava aberta, soltando secreções, a partir de algum momento ela cicatriza definitivamente e quando for deixa muito uma marca. Então, Cristiano, nós temos uma habilidade de reorganizar neurônios, tá? Mas eu preciso saber com clareza, com muita clareza, o que eu tenho, o que passou, o que aconteceu, sem acusar ninguém, sem apontar ninguém, porque no mundo nós somos vítimas, mas também vitimamos pessoas, tá? Tá? Mesmo eu sendo psicanalista, sendo filósofo, eu também já pisei na bola milhões de vezes, acho que vou pisar mais ainda também. Então, porque sou humano, sou limitado nessa esfera humana. Então, Cristiano, para resumir, a memória, ela é uma evocação de um presente no passado, tá? Que nunca vai embora, a não ser que ele seja sossegado e compreendido, como a Conceição falou para a gente. Nesse caso, pode ocorrer sim uma apoptose, tá? Onde esses neurônios todos simplesmente desaparecem e você cria uma nova linha de neurônios, tá? Isso a neuropsicanálise prova isso para a gente, bastante, a neurociência também. Você forma uma nova via neuronal. E aí você pode fazer ressignificação de eu. Um eu ressignificado é um outro eu, Cristiano. Tá? Obrigado, Sérgio. E não querendo ser o chato da história, mas você teria alguma leitura a respeito dessa mudança que houve a partir da década de 1990 da psicanálise para TCC como tratamento de saúde mental? Uma coisa introdutória, assim, porque eu fiquei bem curioso, né? Por que mudou, o que influiu? Hoje tem tantas patologias, né? Tem aquele manual, acho que é DCM, vocês podem me corrigir se estou errado, que tem as suas edições e entra cada vez mais transtorno, e você descobre que você é transtornado numa coisa que não era no passado. Estou brincando, só para entender melhor. Antigamente uma criança só brincava, né? Hoje ela é TDAH, né? Ela é hiperativa, né? Antes ele só brincava, né? Hoje ele é um monte de coisa. Cristiano, o livro que inaugura isso é Inteligências Múltiplas, tá?
é só você colocar no Google Inteligências Múltiplas, vou colocar no chat, esse é o livro que inaugura toda essa conversa que a gente está tendo aqui agora, tá? Então, você encontrando, um vai puxar o outro, porque uma das coisas que eu gosto eu sou autodidata no sentido que eu gosto de aprender, né? Eu sou um ser que não fica tranquilo sem estudar. Inteligência múltiplas, tá? Então, a partir desse livro, você vai ter um monte de referências bibliográficas, tá? Mas, de uma forma geral, você pode procurar também na internet, mas seja em acadêmico, tá? Não vai procurar em site comum, porque hoje em dia a gente está vendo muita opinião, e não é opinião, a gente tem que ter uma coisa solidificada. Neurociências e psicanálise, tá? Que a gente vai encontrar esse material lá. Então, você pode achar esse material também em neuropsicanálise e neurociências ou neuropsicanálise, mas inteligências múltiplas, Cristiane, para todos, tá? É a primeira porta de entrada para a questão das neurociências, tá? Da questão da TCC, tá? Da mudança, que começou a se optar pelo tratamento, e hoje a base, inclusive, DSM-3, bem colocado, até o DSM-3R, nós tínhamos um diagnóstico psicanalítico. Então, quem tem DSM-3 tem diagnósticos absolutamente psicanalíticos, tá? A partir do DSM-4 e o 5 que está em voga hoje, eles são absolutamente calcados na terapia cognitivo-comportamental, Cristiane, todos, tá? Então, a gente tem, quem tem o DSM-3R, vai poder ver tudo que está no DSM-4 e 5, mas com um olhar psicanalítico. Agora, é só com o olhar da terapia cognitivo-comportamental. E aqui uma crítica, né, pessoal? DSM-3, 4 e 5, ele trata da estatística de saúde mental nos Estados Unidos, tá? Não é o melhor material de apoio. Contudo, é o que o Brasil elegeu, tá? Então, a gente tem que seguir o que o Brasil definiu, tá? Então, o CID-10, o DSM-5, o DSM-5 na universidade é obrigatório em tudo, eu não posso escrever nada sem o DSM-5, ou 4 ou 5, e na clínica, de uma forma geral, principalmente no hospital, eu tinha que usar o CID-10, né? Porque a gente tinha que montar relatório, enfim, trabalhei 18 anos em hospital psiquiátrico, né? Então isso acaba dando uma obrigação para a gente. Mas é por aí. Tudo bem, Cristiano? Fica tranquilo, mas gente, o Inteligências Múltiplas é super atual, ele é de 90 e pouco, tá? Mas é atual, tá? Vale muito a pena, viu, Cristiano? Tá bom? Valeu. Obrigado, Sérgio. Valeu, Cris. Valeu. Pessoal, temos tempo aí para mais uma pergunta. Eu coloquei aqui já para vocês o Forms de presença, né, o formulário de presença, então assinalem, né, lembrando que quem participar aqui das 3 palestras, aqui a certificação é gratuita, né, pelo Instituto de Psicanálise in Situ, então aproveitem ali, né, esse tempo ali para preencherem, é rapidinho ali, acho que são só 3 informações, tá? E se caso alguém não conseguir copiar o link, alguma coisa assim, eu peço depois que eu posso estar enviando pelo grupo, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém com a mão levantada? Eliana, então Eliana vai encerrar a nossa sessão de hoje, né? Fazendo a pergunta para o Sérgio. Pode falar, Eliana. Eu vou pedir de novo desculpa pela câmera, ela está oscilando aqui, eu preferi não deixar ligada. De boa. Eu quero agradecer pela palestra maravilhosa, que, na verdade, em mim instigou muitas reflexões, né? Pessoais, profissionais, eu sou professora já há bastante tempo, pessoais, porque a gente vive desafios diários, individuais e tendo filhos também, e na convivência diária. Então, ela trouxe uma série de questões que eu fiquei imaginando, né? Alternativas, soluções, buscas de algumas respostas, e que abriu um olhar novo para a gente buscar algumas alternativas. Particularmente, eu tenho um filho mais novo, já adulto, que iniciou com o processo de síndrome do pânico, e ainda tem algumas questões que ele superou uma fase, mas existem outras que precisam ser superadas, e hoje abriu algumas vertentes aqui que eu posso estar discutindo até com ele mesmo, por ser adulto, e refletindo, porque a gente conversa muito,
a gente troca muito. E tem até um contexto que a própria psicóloga queria saber da infância dele, né? Então, assim, eu fiquei pensando em algumas situações e isso foi significativo. Eu acho que algumas coisas que ficaram é que esse conjunto de memórias que são construídas, elas vão estabelecendo o nosso caminhar, né? A nossa forma, como a gente conduz o nosso trajeto, como a gente vai desenvolvendo uma série de coisas, é inevitável. Existe um contexto aí lá atrás, né? Quanto bebê, e isso vai caminhando com a gente, vai construindo em nós perspectivas, aspectos, né? Diversos. Como profissional, eu vejo na área da educação, com a palestra de ontem, com a palestra de hoje, eu fico pensando no tamanho da responsabilidade que nós, professores, temos no cuidado, no contato com outras pessoas e o quanto seria necessário, fundamental, a busca pelo autoconhecimento. Porque se a gente não consegue desenvolver em nós quem somos, né? Que caminhar é o nosso também, quais as nossas angústias, os nossos anseios, de onde, como que a gente pensa esse universo que a gente trabalha, que a gente vive, o mundo que a gente está, como é que você vai ser capaz de desenvolver um processo ensino-aprendizagem saudável? Porque eu não estou com carteiras, eu estou com pessoas, e cada pessoa ali é um universo muito distinto, com trajetórias, histórias, então a gente consegue imaginar o tamanho da nossa responsabilidade. Qualquer área que lida com pessoas, né, diretamente, tem esse tamanho de responsabilidade muito grande, então faz a gente refletir. Hoje, com o tempo já de magistério, mais de 40 anos, eu vejo que como se eu estivesse começando a aprender a trabalhar hoje, porque a gente amadurece em algumas situações, mas cresce em nós muitos questionamentos, é esse caminho mesmo que eu quero? Como que eu estou ajudando meu aluno? E o universo escolar hoje traz para a gente um desafio enorme por causa das questões emocionais que se fazem presentes, elas estão afloradas. Talvez quando eu tenha estudado, quando eu fui estudante lá na década de 70, na faculdade, na época, década de 80, 90, já trabalhando, a gente não tivesse, por contextos políticos, sociais, econômicos, a oportunidade de demonstrar nossa emoção. Mas hoje os alunos dizem para nós, eles gritam, ou no silêncio ou na fala. Então, alguma coisa a gente tem que rever na nossa postura profissional para dar conta do desafio que a escola oferece hoje. O recurso do aprendizado, ele tem acesso à informação, uma série de coisas, mas como que a gente faz com que esse menino se interesse, não pela aula propriamente, mas pela própria vida? Porque, na verdade, a gente percebe que os adolescentes, principalmente até os adultos também, têm uma questão muito complicada quanto a isso. Economicamente foi construído, a partir de 90, um individualismo muito grande, houve um propósito político, econômico para isso. Essa geração é fruto disso, e é fruto de adultos que geraram esses filhos e trouxeram essas crianças, esses adolescentes, com muitas questões mal resolvidas. Eu não quero o que era antes, mas eu quero mudar, mas mudar como? E aí eles não têm um suporte para isso. E as crianças ficam completamente desorganizadas, sem rotina, porque tudo assim, tem que fazer o que quer, e nesse fazer o que quer, elas perdem o ponto de equilíbrio, né? Elas perdem a rotina da infância até o adolescente, nós mesmos, nós precisamos ter um mínimo de rotina, de organização, para que a gente consiga, né, ter um espaço organizado, as questões organizadas. Então, hoje a gente escuta na escola a todo instante, eles trazem para nós palestras, motivações sobre a neurociência, trazendo uma série de condutas, esquecendo que nós, profissionais, precisamos entender esse processo em nós para sermos capazes de trabalhar com o outro. Né? Então, a gente está num momento muito desafiador. A sua palestra hoje, ela me fez assim, eu fui longe, eu fui escrevendo, eu fui anotando essas questões todas, porque a gente vive nessa pergunta, né? Eu me sinto motivada no meu trabalho, porque o desafio é como conseguir resolver, dentro do que me cabe, essas questões todas que envolvem o nosso aluno, o nosso trabalho, a nossa profissão. Então, ouvindo ontem, ouvindo hoje, eu fiquei assim,
quanto é desafiador hoje realmente. Nós estamos trabalhando com diagnósticos e diagnósticos, recebendo alunos com diagnósticos, meninos se intitulam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais o seu, dentro de um diagnóstico foi padronizado para ele por causa de condutas. No autismo, por exemplo, que é o que tem mais diagnóstico na escola, cada aluno se comporta de um jeito, com perspectivas diferentes. E o pior é quando o responsável por esse adolescente, por exemplo, ele justifica todo tipo de conduta que esse menino possa ter, de não compromisso, porque ele tem um diagnóstico. Então, o nosso desafio é trabalhar com essa criança, com esse adolescente, e até com o adulto que tem essa questão, o adolescente com inúmeros processos que já são fisiológicos, biológicos, da própria fase que ele está vivendo, e com essa carga toda de uma memória lá na infância, que a gente não sabe como que foi construída, e com essa carga toda de um desafio com falta de afetividade. Os pais cobram muitas coisas da escola por um serviço prestado, mas eles esquecem também muitas vezes da questão da afetividade, que não está sendo bem trabalhado com o filho. Então, tem um contexto muito amplo, eu achei muito rico toda essa escuta, está me fazendo refletir, eu espero conseguir, em alguma medida, caminhar, estudando mais, me aprimorando para entender esse contexto dentro da escola, eu não consigo desvincular tudo que eu ouço com o trabalho que eu realizo, né? Apesar de eu não ter a formação na psicanálise, nem estou aprendendo tudo sobre ela, mas o meu trabalho é com gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com a gente, como gente e com o outro, né? E muito obrigada por tudo que eu ouvi aqui hoje de bom. Helena, muito bacana, sua contribuição foi muito importante. E um desafio, né? Bora aí participar do Instituto, né? O Instituto está aberto para isso, né, Helena? Para poder discutir, aprender muitas coisas, né? Porque o Instituto está funcionando agora, já foi inaugurado ontem, né? In situ no Brasil, justamente para isso, né? E para todos os profissionais, você pode contribuir isso, né? Todo mundo que tem um perfil, um conhecimento psicanalítico, faz análise, ou de alguma certa forma participa de alguma formação, acaba tendo uma cosmovisão maior, mais ampla e fica mais tranquilo de trabalhar. Valeu, Helena, obrigado, viu? Reina? Ok, eu que agradeço. O pessoal aí tá pedindo uma dobradinha já aí, Sérgio. Mas com certeza o Sérgio vai voltar aqui, né, com a gente mais vezes, né? Enfim, ano que vem a gente vai estruturar uma programação bastante definida, né, dentro do Instituto. E também fica aqui, né? O Sérgio atua pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, né, lá de São Paulo, pelo CEP, né? Vocês também podem procurar, né, através da internet. O CEP também fornece várias atividades, né, relacionadas à psicanálise. Então, embora, né, todos nós estejamos trabalhando em instituições muitas vezes diferentes, todos nós estamos contribuindo dentro daquele horizonte da psicanálise. Então, eu, né, como falei ontem para vocês, defendo, né, que cada um faça o seu percurso formativo, né, escreva a sua história. Então, fiquem à vontade, né, também para estarem, né, buscando diferentes informações. Então, agradeço, Sérgio, muito obrigado mesmo, tá? Por ter partilhado um pouco do seu conhecimento. Para mim foi uma noite de aprendizado. Eu não tenho conhecimento sobre psicanálise com bebês, então para mim foi uma boa introdução. Já instigou bastante, né, para continuar pesquisando e lendo a respeito. E agradeço a todos aqui que participaram, né? Então, uma participação muito efetiva, muito boa de todos vocês. Faremos uma pausa, pessoal. Amanhã é feriado, né? Dia da Consciência Negra. Então, e nós retornamos daí às 8 horas do dia 21, na sexta-feira, com a última palestra com a professora Deise Getúlia de Mello, falando sobre o estado melancólico, tá? Então, palavras finais aí, Sérgio, daí eu já encerro a gravação aqui e encerramos a vídeo. Bom, Reina, primeiro, obrigado, né, porque você teve uma participação muito importante na minha vida como filósofo, né, na minha formação de filosofia e também de especialização em termos de psicanálise e filosofia, né, então sou muito grato a você, porque você abriu portas para mim, e obrigado por estar aqui nesse primeiro encontro, nesse primeiro ciclo, e estamos aí junto também, tá bom? Muito obrigado, Reina, boa sorte, caminhamos juntos, gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Foi um prazer gostoso, estava aqui já
ansioso no bom sentido, né, para poder preparar, e a gente vai ter formas de conversar melhor. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, fiquem em paz, bom feriado amanhã, a gente se vê no próximo encontro.